Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, o versículo 10 diz assim: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, Tu és a palavra. Tu és o verbo vivo que se fez carne. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós. Que o Senhor venha de encontro com cada coração em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que nenhuma pessoa vai sair daqui sem receber a porção que o Senhor preparou para ela. Em nome de Jesus. Que o jugo seja quebrado. Que o engano seja quebrado. Que a frieza, Senhor, seja desfeita. Que todo mal seja desfeito pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, precisamos de Ti, porque sem Ti não podemos fazer nada. Se manifeste. Vem e toma o Teu lugar que é de direito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos inicia com: a minha graça te é suficiente. Você pode dizer isso para sua irmã? A minha graça te é suficiente. Nós aprendemos que a graça, ela é o favor imerecido de Deus. Por meio da graça nós somos salvos. Então não tem como comprar a graça, não tem como merecer a graça. Ela é um favor. E isso é verdade, é um fato. Só que a graça é muito mais do que isso. Ela é muito mais abrangente do que isso. Eu não vou me aprofundar sobre a graça hoje, mas eu quero falar um pouco sobre ela. Infelizmente, muitos pregadores, eles têm trazido discursos distorcidos sobre a graça. Eles estão se enganando sobre a graça. Como se a graça fosse um cartão de crédito ilimitado. Então, eu pego a graça e eu posso viver uma vida desobediente à vontade de Deus, porque a graça me cobre. Porque nós vivemos, afinal de contas, no tempo da graça e não no tempo da lei. Esse é o discurso. Então, a graça se tornou um cartão de crédito ilimitado. É só ir passando, não tem limite, pode passar, é a graça. É a graça. Como se ela fosse um grande curativo para uma ferida que nunca precisa ser tratada e curada. E não é assim. E nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, 15, o 9 e o 10, que o poder de Deus dentro de nós, ou seja, a graça, ela nos dá poder para fazermos aquilo que a verdade requer de nós. Então, no texto que lemos, nós podemos aprender que em meio à dor, a graça é uma força que nos capacita. Em nossas fraquezas, a graça ela é suficiente, foi isso que nós lemos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, o versículo 9 e o 10, sobre a graça. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu trabalhei mais que todos os apóstolos, mas eu sou o menor. Sabe por quê? Porque eu persegui a igreja. E ele disse assim, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, não é por minha capacidade. É porque a graça me capacitou.
Ele diz assim, ó, pela graça sou o que sou. Eu trabalhei mais do que todos pela graça. Então eu posso afirmar para você que a graça é o favor imerecido de Deus, é o poder que nos salva, mas a graça é uma força que nos capacita. Além do favor imerecido, ela também é uma força, é poder que nos capacita. Por isso que a graça é suficiente na fraqueza. Por isso que ela tem poder de se aperfeiçoar na nossa incapacidade. Aquilo que nós não temos, a graça tem. E foi isso que nós lemos em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo, que é a graça, repouse sobre mim. Então, nós precisamos aprender a nos gloriar nas nossas fraquezas. Nós precisamos aprender a nos gloriar nas nossas dores, nas injúrias, nas traições, nas perseguições, na injustiça. Porque aquilo que me falta, Deus vem através da sua graça e me capacita. Todas nós passamos por momentos difíceis. Todas, sem exceção. Vai ter dias de dores, dias de fracasso. Mas através da graça nós podemos encontrar poder na fraqueza. Amém? Mulher, há poder para você passar pela dificuldade. E você continuar tendo esperança. Então pare de focar na sua dor. Pare de focar na sua fraqueza. Deus quer que você se glorie nelas. E não que você fique lamentando e saboreando o sabor da dor, o sabor da decepção. Porque quando você se gloria nas dores, a graça do Senhor vai te bastar. E ela vai te fazer forte. Deus, Ele deseja que a gente pare de focar na dor e comece a focar mais nele. Salmos 23, 4, Davi diz bem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, a frase certa quando nós estamos num momento de dor, de decepção, de injúrias, de traição é: Senhor, por que eu estou passando por isso? Essa não é a frase certa. A frase certa é: obrigada, porque tu estás comigo. Ele está com você durante todo o processo. Ele é bom o tempo todo, Ele não te deixa só. Você precisa acessar o poder capacitador da graça. Amém? O tema da palavra de hoje é os dois lados da dor. É como uma moeda, cara e coroa. A dor, ela também tem dois lados, você sabia? O primeiro lado da dor é a realidade, é a dor em si. Está doendo mesmo. E através dessa dor a gente se torna mais fraco, mais vulnerável. E o outro lado da dor é o propósito que há na dor. Você sabia? Deus nos fez com um propósito. E Ele usa até a dor para nos aperfeiçoar para o propósito. Então a dor tem dois lados. A realidade, a dor que dói, e o propósito que há na dor. A palavra diz que Paulo, ele se gloriava nos açoites. Paulo se gloriava nas prisões, nas perseguições, nas injúrias. Sabe por quê? Por amor ao reino. E nós lemos no começo, em 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim, ó: por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz. Feliz no quê? Nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto quanto estou enfraquecido, é que eu sou forte. Uau!
A dor tem dois lados. Eu posso olhar para a dor e hipervalorizar ela. Ou eu posso hipervalorizar o propósito que a dor traz. Quando eu vivo por um propósito, a dor faz sentido. Sabia? Você quer um exemplo? Jesus na cruz. Você acha que a cruz foi confortável? Você acha que foi agradável passar pela cruz? Não. Olha que em Hebreus 12, 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele não focou na dor. Jesus, ele não focou na vergonha. Ele focou na alegria que lhe fora proposta. Ele focou no propósito. Por isso ele suportou. Jesus era movido pelo propósito. Você e eu somos movidas pelo propósito. E quando nós cumprimos o nosso propósito, toda dor, toda injúria, toda fraqueza, toda frustração, decepção, ela se torna em alegria. É isso que a Bíblia diz. Talvez no início da sua caminhada com Jesus, o seu propósito, ele era mais vivo, mais claro. Mas aí com o passar do tempo, as fraquezas, as dores, injúrias, decepções, começaram a ofuscar o propósito. E começaram a tomar o lugar de Deus dentro do seu coração. Porque nós hipervalorizamos a dor. A gente dá muito valor para a dor. Ai, está doendo. Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu não mereço. Ai, que injusto. E talvez você não está vivendo mais a vida abundante que Deus prometeu para você aqui na terra. Você está apenas sobrevivendo. Acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, esperando o final de semana, a folga para descansar, esperando a noite para dormir. Só vai vivendo um dia após o outro. Será que você se encontra nessa situação? Será que você já se encontrou nessa situação? A falta de alegria no propósito? A Bíblia diz que a graça de Deus é suficiente para você. Eu vou repetir, a Bíblia diz que a graça te basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de coisas, de pessoas, de conquista. Você precisa da graça. Se eu estou sem alegria, se eu estou cansada, se eu estou frustrada, é porque eu não estou acessando o poder que a graça dispõe para mim. Esse poder que me capacita para ser forte na fraqueza, para me aperfeiçoar em meia dor. E se eu não acesso o poder da graça, esse poder capacitador, eu começo a viver pela minha força, pelo meu braço. E é por isso que eu fico cansada. Há poder na fraqueza. Quando que há poder na fraqueza? Quando você não hipervaloriza a dor, mas quando você hipervaloriza aquele que é fiel para cumprir a sua palavra. Há poder na fraqueza, mas quando você foca em você é mais difícil. Por quê? Porque você não é a fonte da sua vida. Jesus é a fonte. Então não olhe para o que está faltando. Não olhe para a sua dor. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Pode até estar faltando, mas o nosso Deus é mais do que suficiente. Pode até estar doendo, mas o nosso Deus é o Deus que cura. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando eu estou enfraquecido, é que eu sou forte.
Eu me glorio, irmãs, quando tudo vai mal mesmo. Porque este é o propósito de Deus. Os apóstolos, eles também se gloriavam na fraqueza. Olha lá em Atos 5, 40 a 42. Diz assim: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que foram açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixava de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Nós precisamos encontrar alegria no propósito. Nós precisamos nos gloriar nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria. Não são nas suas realizações que há fartura de alegria. Não são em pessoas, filhos, maridos, conquistas, dinheiro. Não é. É na presença dEle. E há tempo para tudo. Como eu disse, aos dois lados. Há tempo para tudo. Eclesiastes 3:4 diz assim: há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Deus não desperdiça tempo. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça fraqueza. Ele usa tudo como um processo para nos aperfeiçoar. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Então, quando você está passando pelo processo, Ele está com você. Ele é aquele que entra no meio da fornalha com você. Você não está só, Ele está com você. Aquilo que Deus faz em mim não tem tanto a ver comigo, tem mais a ver com o propósito. Eu sou, você é o plano micro. Deus tem um plano macro. Nós somos apenas uma caixinha, uma pecinha de quebra-cabeça, que se encaixa no plano macro de Deus. O propósito fez Jesus achar alegria na cruz. E eu acredito que não tem aflição maior do que Jesus suportou. E Ele encontrou alegria ali. Então eu posso te dizer, você pode encontrar alegria na sua dor. Porque há um propósito nela. Não é por você, é pelo propósito. Então, se Jesus morreu por você, viva por Ele. Amém? E eu já estou quase encerrando, irmãs. Vou ler o último versículo. 1 Tessalonicenses 5,16 diz bem assim: sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Vamos ler juntas? Eu acho esse versículo muito forte. Vamos lá? Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Você está com vontade de se alegrar? Não? Se alegre, é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos nos alegrar em meio à dor. A palavra também diz, orem o tempo todo, orem sem cessar. A oração é uma troca de fardo. Você pega o seu fardo que é pesado e você troca com o Senhor, Ele coloca o fardo dele que é leve. Só que infelizmente a média de oração dos cristãos é muito baixa. Temos orado pouco. A Bíblia diz, orem o tempo todo. Não há fórmula mágica, não há bater e estralar que o milagre vai acontecer, que a tristeza vai sair, não. Orem o tempo todo. E ele continua.
Deem graças, ou seja, seja agradecido, não importa o que aconteça. E ele termina falando assim, ó, é o que Deus quer que você faça nesse mundo. Vivam, ele fala assim, ó, é como Deus quer que vocês vivam neste mundo. Como Deus quer que você viva neste mundo? Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças, não importa o que aconteça. Olhe Jó. O que ele disse? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?